O diagrama de sentença é a segunda opção do menu Documentos. Clicamos em Diagrama de Sentença e nós temos a caixa, então, ou a janela, que mostra o ambiente para nós fazermos o nosso diagrama de sentença. Antes de nós usarmos a ferramenta, preciso explicar algumas coisas. Primeiro, nós vamos trabalhar aqui como o programa, como o Logos Bible Software, facilita ou te ajuda ou te dá os recursos para que você crie um diagrama de sentença. Porém, nós não vamos ensinar aqui como se faz um diagrama de sentença, porque isso depende de uma série de regras que o usuário precisa conhecer. Por exemplo, veja que eu passo o mouse aqui sobre esses objetos, você vê aqui predicativo do sujeito, infinitivo, objeto direto, conjunção esquerda, conjunção direita, modificador e por aí vai. Ou seja, você precisa entender e conhecer as normas, existem normas, regras e esses gráficos são padronizados para quem sabe usar um diagrama de sentença para montar esse diagrama. Então nós não temos condições aqui de te explicar cada uma dessas funções e te explicar quais são as regras de um diagrama de sentença. E sim mostrar como o Logos oferece uma ferramenta para que você possa fazer um diagrama, se por acaso você souber como fazer. Na verdade, o diagrama de sentença seria uma análise sintática de uma frase, de um texto, em que você monta essa análise graficamente para facilitar a visualização. Mais um outro ponto. O diagrama de sentença ele é bem útil para quem trabalha com o grego bíblico. Uma vez que a língua grega, a ordem das palavras não é tão fixa, né? O diagrama de sentença facilita entender a relação das palavras. Eu tenho aqui alguns documentos, eu vou digitar aqui diagrama, para selecionar os diagramas de sentença que eu tenho. Eu tenho aqui alguns diagramas que eu recebi de pessoas que criaram esses diagramas. Vou pegar aqui Gálatas 1, abrir em tela inteira. E aqui então essa pessoa criou em todo o capítulo de Gálatas 1, versículo por versículo, um diagrama de cada sentença mostrando a relação das palavras entre elas, ou seja, uma análise sintática mesmo de todo esse texto. Então, para quem trabalha com o grego, o diagrama de sentença vai ajudar a colocar de uma forma gráfica, facilitar a análise do texto, tá certo? Voltando então para essa nossa caixa, como eu trabalho com ela. Primeiro você coloca um nome para o seu diagrama de sentença. Aqui eu vou colocar Gênesis 1:1, que vai ser um exemplo que eu vou colocar aqui em Gênesis 1:1. Então você vai inserir passagem, você vai colocar o texto bíblico que você vai trabalhar, qual é a versão da Bíblia e se é um diagrama linear ou fluente, nós vamos usar o linear. Então eu venho aqui em Gênesis 1:1, né? Marquei e dou inserir. Ele joga o texto aqui para mim então, e eu posso trabalhar com ele, e aí eu começo a colocar então os objetos, né, do diagrama de sentença para colocar essas palavras aqui. Então eu tenho o sujeito, né? O sujeito é Deus, eu posso colocar ele aqui e começar a colocar o predicado. E aí então primeiro o verbo e você vai montando de acordo com os critérios, tá certo? Que o diagrama de sentença exige, tá certo? Então é dessa forma que você vai trabalhando, você vai arrastando e ajustando os elementos da frase para corresponder àquilo que as regras do diagrama de sentença exigem. Então você vai colocando cada elemento na sua posição. Existe uma outra forma também, você está vendo que eu estou arrastando os elementos, mas eu posso clicar em um e deletar e desenhar o elemento, tá? Eu vou desenhar um elemento aqui e ele toma a forma mais parecida daquilo que eu estou fazendo, tá certo? Deixa eu apagar aqui o modificador. Então eu posso desenhar dessa forma, né? Montar dessa forma o diagrama.
mais uma vez aqui, eu posso fazer isso. E aí então eu arrastar esses elementos, se são dessa forma, se devem ser dessa forma, né? E assim você vai montando o seu diagrama de sentença de acordo com as regras, então, desse tipo de forma de fazer uma análise sintática, tá certo? Então você tem todos esses elementos aqui, você tem aqui a forma como você quer visualmente, até a questão da página, que tipo de página, se é carta, se é A4, se é tabloide, a exibição, que você tem o primário, é que ele vai te dar outras opções de visualização, né? A forma de visualizar os objetos, e o texto, a fonte, a cor, toda a formatação que você tem num editor de texto, ou no caso esse editor aqui que tem a parte gráfica, tá certo? Esse então é o diagrama de sentença do Logos Bible Software. Até o próximo vídeo.